Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Ao mesmo tempo que você assiste o programa aqui na TV, você pode assisti-lo pelo Facebook, página do canal. E depois de uns dias, uma semana mais ou menos, este programa vai para a minha página no YouTube. Lá fica, você pode ver quantas vezes quiser. Se perdeu, se ficou em dúvida, pode ver de novo. Bem, vocês sabem que a agricultura, estou falando só da agricultura, não da pecuária, não, por isso que não estou falando agropecuária, mas é a agricultura brasileira. O pessoal dos grãos aí, soja, milho, enfim, todos os grãos aí, é um pessoal bastante tecnificado e eles estão cada vez usando mais as tecnologias disponíveis. Esse vai ser um dos temas do programa de hoje. Vou falar de uma empresa que investe em tecnologia, capital nacional, aqui no estado de São Paulo, Cravinho, Jabuticabal, a região perto de Ribeirão ali. Meu pai, como nasceu em Jabuticabal, diria que Ribeirão Preto faz parte da grande Jabuticabal, né? Mas isso é meu pai aqui, minha mãe de Sorocaba, então é tudo aqui de São Paulo. Bom, e para conversar comigo sobre essa empresa que vai fazer uma conferência internacional aí, perdão, está aqui o diretor técnico de marketing da Santa Clara Agrociência, que é a empresa da qual eu estou falando, que vai fazer aí uma conferência internacional. Marcelo, muito boa tarde. Boa tarde. Saudações mineiras para você, que é mineiro. Muito obrigado. Agrônomo formado em Viçosa, escola lá tradicional, a escola de Viçosa. E me conte um pouco da empresa. O que é sempre, quando vocês falam aqui no texto, nutrição vegetal, como é que eu entendi? Eu entendi que vocês produzem, falando de uma maneira geral, alimentos para as plantas. Exatamente. Ou adubos, fertilizantes, enfim. Conta para mim, com as tuas palavras, para eu entender melhor. Vamos lá. O que é a empresa? É uma empresa que trabalha, que a origem dela veio de especialidades em nutrição. Nutrição tem um monte, igual a nutrição humana, tem um monte de possibilidades e um monte de diversas nutrientes e diversas estratégias de nutrição, e a Santa Clara é uma especializada em nutrição especial, que é aquele ajuste fino, aquilo que pode ajudar a planta nos momentos mais críticos, que tem uma forma diferente de ser absorvida e utilizada pela planta para crescer e para produzir. Então ela tem uma área muito forte de nutrição simples, que são os elementos de uma forma que a planta usa, que pode ser aplicado via gotejo, via solo ou via aplicação foliar. Essa é a parte tradicional de nutrição, tanto soluções quanto produtos em suspensão de nanopartículas. Tem uma parte também que a gente chama de performance, que associa nutrição com compostos que estimulam a performance da planta. Essa é uma parte que aumenta um pouco o nível de tecnologia. Por quê? Porque além de dar nutrição, você pensa o que a planta precisa naquele momento de vida e ainda fornece compostos que estimulam, ou faz com que ela cresça mais, que aumente a taxa de respiração, que aumente a resistência dela a algum estresse climático. E ainda tem uma parte do portfólio da empresa que está relacionada à proteção de plantas. Então ela tem uma empresa constituída, que é uma outra empresa do grupo, que é de proteção, que chama de biocontrole, que são dos controles orgânicos, e tem alguns nutrientes também, alguns produtos de fertilizante, que são nitidamente para ajudar no controle, como produtos que aumentam a sanidade, induzem a resistência, estimulam que a planta produza seus próprios anticorpos, seus próprios mecanismos de defesa. Então esse é o universo onde nós trabalhamos. A gente trabalha naquele suplemento, aquilo que ajuda a planta a atingir um maior potencial produtivo. É o ajuste fino para conseguir alta produtividade, melhorar a performance, fazer algo a mais ou ajustar a saúde, a sanidade da planta. Quer dizer, não tem nada a ver com o tradicional NPK. Não tem nada a ver com o tradicional NPK. O tradicional NPK é a comida de base, é a alimentação, a nutrição de base que você faz para sair no seu planejamento. Esse é o ajuste fino para alta performance, para alta... É como a planta, a melhor analogia que eu posso fazer, a planta é como um atleta de alta performance. Hoje, o produtor
que está no agronegócio mesmo, com essas culturas principais, é como um atleta de Olimpíada ou de Copa. É um ano de Copa, nós estamos na beira de uma Copa. Tem que estar com nutrição, tem fisiologista, eles fazem o tempo inteiro exame médico. Então a planta hoje de alta tecnologia é a mesma coisa. A gente tem a alimentação básica de um atleta, mas você tem aquele suplemento, você tem os compostos para ajudar ele, que não sejam doping, para ele funcionar bem, para ele ter alta performance, para ele conseguir ter resistência. Atletas de maratona tem aquelas barrinhas de energia ou de proteína, né, alta proteína, high pro, para ele conseguir fazer a prova e não dar cãibra, né, no começo. Então, o que nós trabalhamos é isso, é como se fossem os isotônicos, os biotônicos, esses produtos que complementam e fazem com que mesmo no alto potencial, quando ela tem uma alta demanda, ela consiga sobreviver e funcionar muito bem e não entrar em colapso e entregar uma alta produção. Por exemplo, eu tenho conhecimento de um produtor aí, um produtor de cana. Uhum. Ele planta, por exemplo, todos os tipos de cana. A normal, a precoce, a super precoce, a tardia, a super tardia. E eu imagino que esse tipo de planta requer uma sintonia fina. Perfeito. Porque o ciclo vai ser mais curto, vai ser mais longo. É mais ou menos por aí, estou entendendo. O que existe? Existe sempre tecnologia que você pode melhorar. Por exemplo, vou pegar o exemplo da cana. Tem duas estratégias que a gente pode ajudar um produtor de cana a melhorar a performance, não só a nutrição. Então, uma delas, que a gente tem trabalhado com muito sucesso, é um composto de produtos que ajuda o estabelecimento rápido. Você tem uma cana que já planta no final da água, então ela precisa rapidamente fazer raiz. Quanto mais ela conseguir explorar de solo e aprofundar essa raiz e der aquela nutrição de arranque, melhor você vai ter o estabelecimento, o número de perfilho, que isso vai interferir na produtividade. Então a gente tem compostos que estimulam a brotação, os toletes aumentam muito o número de brotamento e aprofundamento da raiz. Mais raiz ela explora mais água, ela vai mais fundo para pegar água, então ela consegue ter um estabelecimento muito melhor, você tem um potencial produtivo maior. E uma outra forma de como que você ajusta a performance com nutrição. O processo de maturação da cana, ela precisa continuar com fotossíntese sem continuar vegetando, porque ela precisa concentrar açúcar para dar a quantidade de açúcar total recuperável e você ter uma colheita rentável, ótima, né? Então isso pode ser feito com controle, pode ser feito com seca, manejo, ou deixar muito tempo na cana, né, que é a precoce, a tardia. Esse pode ser um desafio logístico para as usinas. Usar maturadores químicos. Agora é possível, através de entender a fisiologia e a nutrição, você jogar compostos, aplicar alguns compostos de base nutricional que aumentem o carreio, por exemplo, de açúcares da folha, mantém essa fotossíntese, mas faz com que ela carreie mais rapidamente a quantidade de açúcar para o colmo. Então você aumenta, por exemplo, acelera a maturação em até 11%. A gente tem um produto que a base é nutricional, mas você consegue melhorar o transporte final do açúcar no ciclo da cana. Então a gente consegue atuar para que ela perfile mais, enraize mais rápido, então você assegura mais o potencial produtivo e eu ainda ajude ela a levar o açúcar para os colmos, melhorando o ATR dela. Funciona, aumenta a caixa produtiva, aumenta o potencial e depois eu ainda faço com que ela consiga aumentar o açúcar total dela. Então uma das formas como você, com nutrição ou com manejo, entendendo a fisiologia, você consegue ajudar o produtor a aumentar o potencial produtivo. Ok, Marcelo, nós já vamos no primeiro intervalo. Já a gente volta. Eu converso com o Marcelo Rolim, ele é diretor técnico de marketing da Santa Clara Agrociência. Rapidinho, já estou aqui. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Você Já Sabe, Mercado Futuro. Hoje estamos falando aí de um segmento da área de alimentação de plantas, um segmento especial que o meu entrevistado chamou de sintonia fina, e é isso mesmo. Ele é o Marcelo Rolim, diretor técnico de marketing da Santa Clara Agrociência. É isso mesmo. Eu quero te fazer uma seguinte exposição. Por exemplo, se você pegar isso aí, tem uns velhas lideranças aí do meio rural. As lideranças do meio rural, elas não... Parece que a longevidade faz parte, mas enfim, isso é outro assunto que deixa para outro lado. Mas esse pessoal discursa muito esse negócio de que
A área cultivada no Brasil aumentou, mas aumentou pouco, em relação ao que a produtividade, a produção Uhum. chegou. O Brasil, há pouco tempo, não produzia 80, 90, 80 milhões de toneladas de milho. Uhum. Hoje produz. O que se chamava de safrinha, hoje eu chamo de safra de inverno, que é muito maior que a safra de verão. A soja, por exemplo, o Brasil tem, evidentemente que tem, gente com produção muito maior, produtividade por hectare, do que os americanos. Mas em São Paulo, por exemplo, aqui nesse estado não adianta produzir soja 55 sacas por hectare, tem que produzir muito mais para a terra justificar isso. E por aí vai. Produtividade média de milho no Brasil subiu, acho que está uns 5, 6 mil quilos por hectare. O que quer dizer que deve ter gente produzindo 10, 12, 13, por aí. A minha proposta de questão para você é o seguinte: isso aí é ligadíssimo com os produtos que você trabalha, é isso? Perfeito. Então, a base, que é o arroz, feijão, Ex- nitrogênio, fósforo, potássio, e Exatamente. depois essa sintonia fina. Exatamente. Quando começou a soja, por exemplo, uma estatística boa de soja nacional, em 82 para 83, produziu um pouco mais de 28 sacos de soja por hectare, 28,8. Então, para fazer 28, o uso de insumo, de tecnologia, é no máximo arroz e feijão, como você falou. Ano passado fechou em média, Brasil, contando as áreas que plantaram, tiveram problemas, 56,6, foi uma das estimativas. Para fazer 56,6 já tem muita fazenda fechando em 70 e pouco, 71, 75, ouvia 81 esse ano em algumas localidades. E aí a tecnologia é outra tecnologia. O que ele precisa de não só fazer o dever de casa, dele estabelecer potencial produtivo com adubo tradicional e genética que você estabelece, você precisa proteger o potencial produtivo com estratégias de manejo, defensivos, né, produtos protetores, e você precisa estimular esse potencial, fazer com que ele realmente consiga manter durante o ciclo. Então, o que nós trabalhamos é uma parte, estamos entrando nessa de proteção do biológico, mas muito desses produtos que potencializam com que aquela possibilidade de produtividade lá do plantio consiga ser atingida lá no final do ciclo. Então, são produtos para um algodão, por exemplo, que tem um ciclo muito longo, chega de 180, em alguns lugares dá 210 dias, dependendo da época de plantio do ano, você consiga que ele tenha nutrientes lá no final. Você pode aplicar alguns nutrientes que a planta absorve e vão ser degradados muito lentamente, algum nitrogênio de liberação lenta dentro da planta, que você consiga aplicar mesmo antes de parar o ciclo da planta e ele consiga durar e fazer com que a planta metabolize, faça fotossíntese até o final. Quando você tem um ano muito longo igual esse, numa cultura igual ao algodão, pode faltar nutrientes porque eles vão sendo perdidos no próprio processo aí durante esse ano, é chuva acima de chuva. Então você consegue fazer um complemento para que garanta os nutrientes essenciais que mais costumam faltar num algodão, na própria soja, você consegue fazer com que ela tenha alta performance até o final. E aí aquele potencial produtivo que você planejou lá, você consegue atingir 3 meses e pouco depois na soja, 4 meses no milho, né? No algodão dá quase 5, 6 meses, né? E esses produtos são aplicados o quê? São foliares, são gotejamento? Depende do manejo, exatamente. Tem alguns produtos que são para aplicação via solo, ou gotejo, ou para aplicar no sulco com drenche, né? No sulco com um terceiro ponto injetando. Alguns são para serem aplicados na folha ou tratamento de semente. Então, para cada técnica, se você quer um produto para tolete de cana, igual nós falamos, você vai aplicar ali no sulco ou vai fazer uma pulverização em cima do tolete. Quando é para aplicar, para fechar o ciclo, para ela absorver, aí você faz a aplicação via folha. Então, cada um tem uma estratégia de fornecer aquilo que a planta precisa no momento que ela precisa. Alguns podem ter aplicações diferentes. A gente tem por exemplo, uma tecnologia que a gente está fomentando, é uma das técnicas que a gente está com pedido de patente. Nós temos algumas patentes já obtidas e algumas estão em processo de registro. Essa é uma das que a gente está patenteando, que é uma tecnologia para um protetor solar de planta. É para evitar a planta sofrer com excesso de sol, perder água e perder energia demais, se protegendo contra a alta temperatura naqueles anos que dá aquelas ondas de calor, que falta chuva.
Então você consegue proteger a planta. Em alguns casos desse é pulverização mesmo, por exemplo, em melão e melancia, pulverização costal aplicada fruto a fruto, por exemplo. Em alguns casos você faz aplicação sobre os frutos, quase que dirigido. Filtro 80, 90, que nem humano, é isso? Exato, chega a dar 98% de proteção. E aqui em condição tropical, a planta perde muita energia. Sim. A planta perde, a planta não é igual a gente que vai botar o filtro ou vai fugir da sombra ali e voltar 4 horas da tarde que o sol está menos, né? Ela fica ali. Então ela pode desidratar ou ela absorver demais a própria energia e ela tem que fazer essa quebra química dentro da planta. Isso custa energia. Se custar energia, ela está deixando de produzir para escapar do excesso de calor. Então, ela sempre dá o troco, não tem nada grátis. Não tem nada grátis. Então a ideia é justamente isso. Esse que é o ajuste fino, o conceito do ajuste fino. É usar alguma tecnologia que você consiga ajudar a planta a viver melhor, a produzir melhor e dedicar a atingir aquele potencial produtivo. E essa criatividade toda, esses produtos todos, isso aí é importado, é feito aqui no Brasil? Como é que é? É interessante essa pergunta. Não, Lavoisier, né? É. Nada se cria, tudo se copia, não sei, vamos ver. Vamos lá, tem um pouco. É uma questão interessante, o fundador passou agora, nós estamos na segunda geração, é um pouco cultural dentro da empresa, existe uma valorização muito grande de conhecimento científico, acadêmico. Nós estamos agora falando, é muito comum, por exemplo, as pessoas de postos que são administrativos, venda, a boa parte da gestão tem pós-graduação, tem mestrado, doutorado. Então nós temos as 2 pessoas-chave de venda com doutorado em solos. Então é um pessoal que tem um apetite por leitura, por testar coisas novas, pela essa descoberta da ciência e frequenta eventos científicos, frequenta coisas acadêmicas. Então acaba que é uma turma qualificada, uma equipe qualificada e com muito interesse e mantém antenada nesses fóruns que falam sobre tecnologia e acaba vindo. Então você pega coisas do mundo inteiro, melhores práticas, boas ideias, um pouco de temas que são publicados que podem dar alto impacto aqui quando você transforma em uma solução para a agricultura. Então tem uma cultura muito boa pró-inovação. Então até que tem um projeto com a Embrapa que a gente assinou agora, nós estamos iniciando um projeto com a Embrapa grande, 2 anos e meio com a Embrapi. Tem projeto que nós estamos submetendo de fomento grande, um projeto de quase 14 milhões que nós devemos submeter agora, daqui a 2 meses. Então tem uma cultura interna e tem uma valorização muito grande de inovação. Sair da rotina. É interessante. Eu converso com o Marcelo Rolim, ele é diretor técnico e de marketing da Santa Clara Agrociência. Nós temos que falar agora no próximo bloco do congresso aí, né? Vamos falar porque isso está relacionado à inovação, que a gente vai trazer uma turma muito boa Esse é até uma outra coisa do congresso, em vez de só falar de produto, vai ter um dia só técnico. Tá bom. Eu vou por um pequeno intervalo, eu converso aqui com o Marcelo Rolim e já volto até já. Ok, voltamos ao programa Mercado Futuro. Eu estou aqui com o Marcelo Rolim, diretor técnico de marketing da Santa Clara Agrociência. Ele já contou o que a empresa faz, o espírito que tem lá dentro da empresa. Tem muita gente que é doutorado, né, ou mestrado, o que seja. Ou seja, há um ambiente de inovação na Santa Clara Agrociência. A propósito, hoje, se você simplesmente quiser ser professor universitário, você não apenas tem que ser mestre, doutor, como em alguns lugares exige até o pós-doc. Né? Então a tua empresa está mostrando que ela está na linha, está na data, né? Tá, como se diz em inglês aí. Bom, você estava falando disso e a gente tinha que falar da conferência. Vocês vão fazer uma conferência, se eu não me engano, é de 18 a 20 de junho. Exatamente. É lá em Ribeirão, perto da... Exatamente, onde está a sede. Cravinho, Jabuticabal, lá onde vocês estão. E me conta o que vai ser essa conferência, o que vai ter. Perfeito. A conferência acho que é um bom exemplo dessa valorização de técnica e inovação que eu te falei. Essa é a 4ª conferência internacional. Participam, nós temos convidados aqui do Brasil e convidamos pessoas de 20 países, já tem pelo menos 13 confirmados hoje. Principalmente da América Latina, mas tem África, já vem confirmado, alguma coisa de Ásia e Europa.
que é interessante? O agronegócio muda muito, tem muita novidade, tem sempre uma quantidade grande de desafio. Hoje é um dinamismo impressionante, é quase igual ao digital, né? a área digital, de tanto que está dinâmico. Então a gente tira um momento para trazer pessoas importantes, grandes influenciadores e decisores da cadeia agrícola. Então tem sementeiras, produtores de semente, tem grandes grupos produtores, grupos agrícolas, usinas, agroindústria e também grandes distribuidores. Convidamos esses grandes distribuidores, que são muito importantes na cadeia, para um evento onde a gente passa uma parte desse evento discutindo, simplesmente apresentando temas relevantes, como nós falamos, temas relevantes para a agricultura, que a gente tem conhecimento, né? Nós abordamos, lógico, o que a gente sente mais confortável, que a gente pode contribuir para o debate, mas trazemos coisas como o que o estresse climático pode interferir, por exemplo, no funcionamento e na produtividade de culturas perenes como o café. Vamos trazer um grande especialista em fisiologia de café. Interação entre produtos, entre sanidade e fisiologia nas culturas. Vamos trazer uma pessoa muito forte disso, da Universidade de Patos de Minas. Tendência do mercado de insumos e estratégias que devem aparecer e pautar o futuro desse mercado de insumos agrícolas, um especialista em mercados. Tendências e novidades, algumas inovações em fertilizantes. Vamos trazer um professor Desalc e vamos abrir com o que mudanças climáticas, o que possibilidades de mudanças climáticas podem afetar a agricultura e a produção de alimentos no mundo. Trazer uma pessoa que é uma das grandes referências do Brasil, um professor Desalc também, para pautar um pouco sobre isso. Como que essas mudanças climáticas, variações de temperatura, podem influenciar no manejo, no futuro da agricultura. E depois a gente faz várias apresentações mais pautadas na estratégia, do que nós acreditamos, o que nós estamos prevendo e propondo para trabalhar. Mas começa com um evento que é praticamente um fórum técnico, trazendo alguns dos nomes, referências desses assuntos que a gente sabe que são assuntos que dão muita demanda, como que as pontes funcionam, o que pode afetar a produtividade. E depois fazendo um grande evento onde tem uma troca de informação enorme. Então é uma oportunidade muito rica de você conversar com pessoas do Rio Grande do Sul até Petrolina. Então tem Oeste Baiano, tem Mato Grosso, tem São Paulo. São pessoas convidadas. São pessoas convidadas que nós trazemos justamente por isso, que são de importantes polos produtores, que são de importantes grupos, agroindústria, usinas, produtores de citros e grandes distribuidores, porque esses distribuidores têm um peso muito importante de fomentar e levar informação. Então a gente passa informação, ou seja, pura informação mesmo, depois a gente faz um alinhamento estratégico e passa mensagens da empresa, o que a gente acha que vai ter tendência de tecnologia, apresenta tecnologia, apresenta propostas e algumas coisas são realmente de visão de futuro que a gente passa para esse grupo. Nós não falamos, você me falou antes do programa, da parte, vocês estão também envolvidos no ABC Bio, né? Que é ABC Bio, que é negócio de remédios, para não chamar, chamava bioprotetores. Bioprotetor. Bioprotetores. Já falei de bioquímico e tal, bioprotetores. Nome bom. Nós estamos envolvidos... que é uma coisa mais saudável. Exatamente. Quer dizer, o menos tóxico. A Santa Clara, na verdade, ela é a marca que a gente trabalha aqui no Brasil, mas é um grupo. Esse grupo tem uma empresa de sementes, que aqui dentro vai ser vendido como Santa Clara. Tem uma empresa de sementes de forrageiros, foco é forrageira. Tem empresa de B2B, que faz prestação para fora também. Está inaugurando uma fábrica agora de nutrição, uma fábrica nova. Essa em Jabuticabal. Exatamente. Essa é provavelmente a fábrica mais moderna em termos de capacidade, em análises e de produção de eficiência. E tem um projeto muito grande, que é a nova unidade de negócio em bioprotetores. A visão é muito clara, a gente acredita que o Brasil e a agricultura mundial precisa de alternativas que sejam sustentáveis em termos ambiental, em termos de técnica, de você ter mais uma possibilidade de rotação de tecnologia, de não depender de uma base muito estreita de produtos, de doses cada vez maiores, com eficiências menores, e que seja socialmente melhor de trabalhar, de periculosidade, grau de risco. Tanto é que esses produtos, a gente hoje tem um produto que é uma isca, uma bioisca. Ele tem uma facilidade de trâmite, de registro, de própria manipulação, é mais amigável, não precisa, por exemplo, de receituário para usar, que ela é bem mais amigável e menos arriscada de usar. E mantenha, lógico, uma eficiência e uma cadeia produtiva que
precisa ter resultado. Você me fez lembrar de um negócio curioso. Essa semana, acho, eu assisti, a semana passada, uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique ao jornalista Roberto Dávila, na Globo News. E o Dávila abriu o programa dizendo: o senhor fez recentemente 87 anos e tal. Fernando Henrique, não precisa contar isso para os outros e tal. Mas agora você falou um negócio aí que me lembrei de uma coisa curiosa. Lá pelos anos 70, por aí, você acha que nem era nascido? Eu tinha nascido. Apareceu um pesquisador que ele tinha assim um jeito. Tinha um jeito meio não usual. Não era esquisito, mas. E muita gente achava que ele era completamente doido. Ele vinha com uma expressão que se chamava, olha, anos 70. Manejo integrado de pragas. Exatamente. Era o professor Santin Gravena. Moda total. 40 anos depois, 50 anos depois, temos 1 minuto de programa. Eu falei aqui um pouquinho a mais, pronto, acaba. Mas o caminho é esse hoje, né? Exatamente. Lógico que esse é um setor que está evoluindo em tecnologia, tem que ficar mais eficiente. Ele evoluiu muito em eficiência e também em competitividade, porque não adianta ele não entregar o resultado. Ou ele ser muito caro, que só culturas muito restritas consigam usar. Mas a filosofia, conheço a ideia do Gravena, é uma pessoa que a gente já trabalhei com outras empresas, é muito interessante, que é sustentável, tem que ser economicamente, ambientalmente e socialmente. Então, extremamente uma visão muito saudável e positiva em termos de negócio. Ótima conversa, o senhor Marcelo Rolim, deve ser mestre também, doutor também. Também é doutor? Doutorado só tem algumas matérias. Não conclui, tem que concluir. Não, mas eu acho que eu já passei da idade e do peso. Não. Muito obrigado pela entrevista, ótima conversa. Adorei quando você estiver por aqui. Obrigado. Quiser voltar, estou à disposição. Eu agradeço. Obrigado, então. Gente, é assim. Dia sim, o outro também, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau, tchau.